Olá, boa tarde a todos e a todas. Desculpem aí os nossos problemas técnicos, né, de transmissão, mas voltamos. Bom, eu sou Helena Ueno, sócia fundadora do Instituto Caminhos na Mata, e tenho a honra de acompanhá-los nesta conferência de abertura. Desde já, nós da comissão organizadora agradecemos a participação de todos e agradecemos também aos especialistas desta sessão por terem aceitado o nosso convite. Tivemos um problema aí na cerimônia de abertura, mas na contextualização, né, da pandemia, nós sabemos que ela trouxe inúmeros desafios à nossa sociedade e uma oportunidade também para refletirmos sobre as nossas formas de viver neste planeta. Então, dentro deste contexto, para este primeiro painel, contamos com a presença de 3 especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e, por favor, convidados, já vou colocá-los na tela. Sintam-se à vontade para realizar qualquer complementação aí que acharem pertinente, ok? Vamos lá, vamos colocá-los na tela. Então, boa tarde. Temos aqui Marcelo Ribeiro, Ivan Maglio e Celso Zelch. Vamos lá, Marcelo Afonso Ribeiro é psicólogo, doutor em Psicologia Social e livre-docente em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde é pesquisador, orientador de mestrado, doutorado, docente de graduação e pós-graduação, coordenador do Serviço de Orientação Profissional e do Laboratório de Estudos do Trabalho e Orientação Profissional. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do trabalho, das organizações e orientação profissional e de carreira. É membro da Unesco, aí se eu estiver pronunciando errado, por favor, professora, aí me corrija, Chair of Lifelong Guidance and Counseling. Temos também aqui Ivan Maglio, que é engenheiro civil, mestre e doutor em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisador colaborador do Centro de Síntese das Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, diretor técnico da empresa Política e Planejamento Ambiental, consultor em planejamento urbano e ambiental, estudos de impacto ambiental de empreendimentos, planos de mitigação e adaptação climática, coordenação na elaboração de diversos planos urbanos e regionais. Também foi executivo da CETESB, da EE, Prefeitura de São Paulo, Implaza e Subdelta. Temos também aqui Celso Zelch, jornalista, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero, pesquisador na área de esportes com ênfase histórica, foi repórter, editor e diretor em diversos programas de rádio, sites, TV, revistas e jornais esportivos e de outros segmentos no Brasil. É atualmente youtuber no canal Almanac da Bola, comentarista do programa Bate-Bola Debate da ESPN Brasil, do programa Revista do Esporte da TV Cultura. Professor de graduação em jornalismo na Faculdade Casper Libero e tem diversos livros publicados, na sua maioria, sobre esportes e futebol. Bom, para efeitos, então, da gestão do nosso tempo, teremos 10 minutos para que cada especialista possa trazer as suas colocações ao público e aos participantes, informe que o chat estará disponível para comentários, perguntas e, ao final da exposição, abriremos para o debate. Tá? Podemos iniciar com o professor Marcelo. Eu queria só dar uma contextualizada, não sei, depois o senhor encaminha aí e conduz, né, as palavras. Sabemos que a pandemia alterou abruptamente as dinâmicas profissionais e restringiu a atuação de inúmeras atividades. Como que ela alterou aí os aspectos relacionados ao trabalho, à carreira, e quais seriam, né, essas tendências para um pós-pandemia? Professor Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, é um prazer aqui, gostaria de cumprimentar os colegas aqui, o Ivan, o Celso, a Helena,
Bom, eu vou falar a partir do campo do trabalho, da gestão, via psicologia, né? Então é um olhar muito específico e em 3 pontos. Acho que primeiro destacar os principais impactos, né, psicossociais da pandemia. Isso é um ponto importante porque a gente está, ainda bem, parece que está saindo, né, da questão sanitária e a gente vai possivelmente esquecer da pandemia, ela não deve ser esquecida. Ela deve ser lembrada o tempo todo, não como uma experiência unicamente negativa, mas porque ela marcou uma série de questões que nós temos aí. Foi uma experiência inédita para todos, ou para quase todos, né? Colocou em xeque 2 pilares da vida, a saúde e o trabalho, né? Aquele falso dilema, o que é mais importante, né? Se resguardar em termos sanitários ou trabalhar, as duas coisas são importantes, né? Marcou que todos nós somos vulneráveis, isso acho que é um ponto importante, né? Temos em termos de saúde quanto em termos de trabalho, acirrou os problemas cotidianos já existentes, marcou um momento de muitas experiências de rupturas e perdas para todos, com gradações diferentes, obviamente, né? E uma coisa que é importante e para o ser humano é central, que foi a impossibilidade ou a quase impossibilidade de pensar o futuro. Né? Agora um pouquinho mais tranquilo, mas um ano atrás era difícil saber o que ia acontecer no dia seguinte. Né? Então, esse é um ponto importante, isso vai ter um impacto. Porque muita gente, principalmente os jovens, uma parte deles perdeu um pouco a confiança no futuro. Isso pode gerar um medo de arriscar e criar projetos de transformação. Mas, por outro lado, né, chamou a atenção da necessidade da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, inclusive via trabalho. Eu vou chamar a atenção de 8 pontos, né, só para a gente marcar, né, que questionaram um pouco a pandemia, questionou o mundo do trabalho e o mundo social. O primeiro ponto, a função da formação, né, tanto de ensino médio como da universidade. Será que as escolas e as universidades elas estão cumprindo o seu papel? A gente vai ter uma evasão muito grande nos 2 níveis, né? Então acho que é um ponto importante para pensar. O trabalho deve seguir sendo a dimensão mais importante da vida? Né? Eu tenho feito uma pergunta para provocar, que eu não espero resposta, porque ela não tem resposta, mas o que é mais importante na vida de uma pessoa? Trabalhar ou criar um filho? Né? E a pandemia colocou essa pergunta o tempo todo para a gente, principalmente quando famílias todas ficaram dentro de casa fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? Será que a gente deveria seguir hierarquizando os trabalhos? Esse é mais importante, aquele é mais importante. Veja, um trabalho que era meio invisível, que é o trabalho dos entregadores, das entregadoras, ficou tão visível nessa pandemia. Será que realmente um trabalho é mais importante que o outro? Né? O emprego deve voltar a ser o centro do mercado de trabalho? O último dado do IBGE mostra que, no máximo, 40% das pessoas que trabalham no Brasil atualmente trabalham via emprego. Né? E aí a questão da informalidade e a questão da proteção social. O caminho que nós viemos seguindo já há alguns anos é o caminho de individualizar a vida, as pessoas se responsabilizarem sobre a sua vida. Será que todo mundo consegue isso? Eu penso que não. O auxílio emergencial mostrou claramente que uma boa parte da população brasileira não dá conta de se responsabilizar pela sua vida e pela sua proteção social. O futuro é online? Essa é uma outra questão, né? Se fala tanto, e aí tem que pensar para quem e de que maneira. Por quê? Porque existe, a gente percebeu, um outro mito, né, que caiu com a pandemia foi o mito da inclusão digital no Brasil, né? E claramente uma grande maioria das pessoas não consegue fazer isso que a gente está fazendo nesse exato momento. Ficar conectado com uma conexão de qualidade por um longo tempo, né? Isso acho que é uma coisa para pensar. O desenvolvimento tecnológico beneficia quem, né? E em termos de gestão do trabalho, tanto na empresa pública, na empresa privada, ele deve seguir sendo um pouco algo mais homogêneo, centralizado, ou a gente tem que pensar formas diversificadas? E um ponto importante, que para mim permeia todos os eixos que a gente vai discutir aqui, esse momento que a gente está vivendo de desinformação, e está desconstruindo aí todos os pilares, né, de referência para todas as pessoas. Bom, esses são os pontos. O que a gente pode pensar em termos de possíveis saídas e soluções? Né? Acho que a primeira pergunta que a gente deve responder é: bom, eu continuo seguindo, aceitando o que está aí, né? Aquela história do velho normal, novo normal, né? Ou eu tento alguma transformação? Meu caminho é de regulação ou meu caminho é de emancipação? A quem servimos, né? Esse é um ponto importante. Para mim, tem 2 eixos, pensando a questão do trabalho, que é o eixo do trabalho decente, que é uma bandeira, né, da Organização Internacional do Trabalho, de garantir o mínimo para as pessoas que trabalham. E no Brasil, uma boa parte das pessoas que trabalham não tem o mínimo, as condições mínimas, né, de trabalho. Só para dar um exemplo, uma pesquisa recente que fizemos,
aqui no Brasil, entrevistando jovens entre 20 e 25 anos que não tinham concluído o ensino médio, estavam trabalhando. Nós apresentamos a definição de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, e a grande maioria das pessoas que nós entrevistamos diziam: nós não temos nada disso no nosso trabalho. Né? Então, a gente poderia até dizer que o trabalho que a maioria das pessoas faz no Brasil não é digno. E a questão de, bom, a ideia do desenvolvimento sustentável, né? De a minha conquista pessoal presente não impacte ou não impossibilite a conquista pessoal e social futura. Né? E, para mim, um princípio central é o princípio da diversidade de ações diversificadas, sem, e a pandemia nos mostrou isso claramente, colocar como ponto central a saída individualizada. Né? Essa questão de que o caminho que a gente via seguindo, de uma certa estratégia individual para resolver a vida, a pandemia mostrou, e um exemplo disso, e aí eu sei que a gente vai me criticar pelo que eu vou falar, mas existia e continua existindo um forte discurso, né, e isso pega bastante para os jovens, do empreendedorismo, do protagonismo juvenil, sem problemas com esse discurso. O problema é para quem esse discurso é destinado. Né? Será que é para todos? Será que é para todas? Né? E aí, pensando naqueles eixos que eu coloquei, seria importante um espaço nas escolas, nas universidades, para pensar a questão da carreira. Né? Isso é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo e ainda não se encontra da maneira como precisava. O trabalho de verdade deve ser a dimensão soberana, ou pode haver um equilíbrio, né, entre a dimensão do trabalho e a dimensão da vida privada? Já existem várias experiências no Brasil e fora do Brasil de um modelo de gestão mais compartilhado, heterogêneo, em que a equipe de trabalho decide uma série de elementos. Então, por exemplo, a questão de carga horária, ritmo de trabalho, responsabilidade, funções, e as pessoas têm um conjunto de atividades que elas devem fazer, e a equipe decide quem vai trabalhar mais, quem vai trabalhar menos. Obviamente, quem trabalha mais recebe mais, quem trabalha menos recebe menos, no modelo que tem se chamado de carreira customizada. E por que as pessoas escolheriam trabalhar com menor ritmo, menor responsabilidade? Possivelmente para equilibrar melhor, né, as questões das outras dimensões da vida. Né? Será que a gente deve seguir achando que alguns trabalhos são mais importantes que outros? Me incomodava muito de um lado, eu ficava feliz de um lado, me incomodava do outro, quando a gente ouvia muito: temos que louvar os trabalhadores da saúde. Temos mesmo, isso não há dúvida. Mas quando se falava dos trabalhadores da saúde, quem eram? Médicos e enfermeiros. Aí se esquecia que no hospital tem recepcionista, segurança, auxiliar de limpeza, motorista, eles também são trabalhadores da saúde. E mostra um pouquinho essa hierarquização. Devemos manter isso? Para mim, acho que seria importante um certo equilíbrio, né? Tanto de remuneração quanto valorização. Né? Com relação ao emprego, né? O emprego deixa de ser definitivamente o centro, né? Mas há um processo, ao contrário do que se tem muito dito, né? Há um processo de desformalizar o trabalho, ao contrário de que estamos lutando contra a informalidade, mas claramente o trabalho está cada vez menos formalizado. Acho que a gente deve reverter esse processo, criar mecanismos de proteção na informalidade, já que a maioria das pessoas no Brasil vai trabalhar na informalidade. Como é que a gente faz isso, né? E não apostar no futuro somente no empreendedorismo. Ele é um caminho, mas eu não sei se é o caminho para todos. E aí pensar uma coisa que tem ficado muito invisibilizada, e eu convido a todos a olhar, a pensar, que são a forma como as comunidades, principalmente nas periferias das grandes cidades, lidaram com a pandemia, em termos de saúde, em termos de trabalho, muitas vezes sem apoio do Estado, e conseguiram saídas muito interessantes, né? E redundando em projetos que já existiam, então se amplificando, como, por exemplo, as hortas comunitárias ao redor. Existem muitas hortas. São Paulo, por exemplo, tem várias hortas comunitárias, né? Ao redor das cidades. Isso acho que é um projeto bem interessante que junta a dimensão comunitária, a dimensão do trabalho e a dimensão produtiva. Né? O futuro online, temos que pensar muito bem. A última pesquisa que eu vi diz que, se realmente decidíssemos que todos iriam trabalhar online, somente 27% das pessoas no Brasil conseguiriam trabalhar online, seja por disponibilidade interna, seja por questões de condição de trabalho. Acho que esse é um ponto importante. Né? E, por último, para finalizar, acho que todos, em todas as dimensões, devem criar mecanismos aí de enfrentar essa lógica de desinformação, porque realmente a gente fica muito sem saber
quais são os nossos padrões de identificação, os nossos padrões de referência, e uma coisa que a gente tem lutado, acho que esse evento é um exemplo disso, né? Criar canais de informação pautados em evidência, pautados em ciência, para que a gente possa realmente informar. E aí, só vou encerrar com uma frase, né, que eu tenho repetido e tenho achado bem interessante, né? É um filósofo francês que ele disse logo no início, em abril do ano passado, que ele possivelmente achava que quem acredita que tudo continuará igual nessa está errado, e quem acredita que tudo vai mudar também está enganado, né? Acho que a gente tem que aprender as lições da pandemia, mas ao mesmo tempo tem que fazer um esforço na mudança, porque nós já estamos entrando na rotina. E quando a gente entra na rotina, a gente esquece de tudo que se passou, né? Em termos de trabalho, a gente deve lembrar que tem muita gente trabalhando, tem muita gente não trabalhando, e que o trabalho tem sido uma fonte muito mais de sofrimento do que de realização. Como a gente reverte isso? Esse é um ponto importante, né, para a gente lembrar. Encerro aqui dizendo que temos 3 posições possíveis, né? Ou a gente esquece tudo que aconteceu e segue tocando o barco, segue vivendo, ou a gente se paralisa e diz, bom, não tem muito o que fazer, né? Ou a gente busca transformações possíveis, nem no campo da impotência, nem no campo da onipotência, mas no campo das potências possíveis. É isso, agradeço aí a oportunidade aí, temos mais depois um tempinho para conversar. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Nossa, reflexões importantíssimas, inclusive, assim, de questão pessoal minha, né? Assim, eu posso até dizer, porque, nossa, a pandemia faz a gente refletir, fez, né? Na verdade, a gente refletir várias coisas. Vamos deixar nosso bate-papo mais para o finalzinho, eu vou trazer os outros convidados. Ivan. Oi. Vamos lá. A pandemia oportunizou importantes reflexões em relação de como a sociedade se dá a relação com o meio ambiente, né? E recentemente foi publicado na ONU que as cidades são responsáveis por 70% das emissões de gases estufas e tal. E também nas cidades, local onde vive a maior parte da população, né, mundial já, teremos também grandes problemas com os efeitos das mudanças climáticas. Então, a pergunta que fica é como vamos tratar as cidades no pós-pandemia? Será que temos outros caminhos a explorar? Temos outras reflexões a fazer? Tá. Bom, muito bom. O Marcelo já colocou a gente no clima, até por essa reflexão mais psicológica e filosófica, que eu acho que é importante. E eu fiz uma apresentação aqui, mas eu acho que é melhor fazer a apresentação mesmo, que está mais organizado. Tá bom. Fique à vontade, a gente coloca no ar. Vê se está ok. Tá ok aí? Bom, então eu só me apresentando, então, a Helena já me apresentou, mas a ideia aqui é apresentar um pouco das nossas reflexões também sobre as cidades, né? Como ela perguntou, no pós-pandemia, que desafios e que soluções, e nessa ótica aí do meio ambiente e das mudanças climáticas como um dos focos de atenção. Como eu faço parte do Centro de Síntese de Cidades Globais, e a USP, a gente fez algumas reflexões lá, eu vou trazer um pouco delas e outras minhas, para poder responder as suas questões aí. Então, bom, a gente sabe que as cidades sofreram muitas transformações, embora a gente pode esquecer tudo e retomar como se fosse normal, como tem algumas pessoas que fazem como se não tivesse ocorrido a pandemia ou 600 mil mortes no nosso país, então, e não pensam muito, querem retomar igual, tudo igual, sem reflexão. Acho que não é uma boa postura. Mas nós ficamos muito pensando que modelo de cidade a gente vai criar, né, para essa situação futura a partir do que a gente está vivendo, ou dos problemas que temos, né? E aí tem muita questão do ambiente, das áreas verdes, dos espaços públicos. Eles ficaram, quando a gente estava preso e impossibilitado, pelo menos quem podia, né? Porque nem toda a sociedade pôde fazer isolamento, teve que trabalhar para os outros ficarem isolados, isso é um outro aspecto.
mas que desafios, então, e quais as soluções? E que estratégia a gente pode adotar aí para o futuro, né? Para o desenvolvimento das cidades, para as políticas públicas e tudo mais. Eu acho que a primeira essa brincadeira aqui é uma charge, né? E nós ficamos na pandemia e falando da curva, amenizar a curva. Isso foi lá na primeira onda, né? Na segunda onda já veio avassaladora, então a gente já não sabia mais qual seria o controle. Tivemos aqui no Brasil uma terceira e a vacinação e todos os esforços aí da ciência ajudaram a controlar o problema, mas não acabou, né? Embora muita gente se comporte como acabou. Mas a gente já tinha sinalizações da ciência para a mudança climática, e isso a gente não vinha enfrentando. Então, a pandemia nos põe cara a cara, né, com a nossa existência. Mas parece que a mudança climática, não, né? Mas isso é um engano, porque a gente viu ontem, né, a cidade de Vancouver ficou isolada no Canadá, e ela, ao mesmo tempo, teve 2 eventos quase simultâneos. Primeiro, uma onda de calor brutal, e depois uma inundação que isolou a cidade do restante do Canadá. Então, nós estamos à beira de outras pandemias, né, que podem ocorrer por conta das mudanças ambientais e das mudanças antrópicas que o homem criou, e não nos damos conta ou não tentamos mudar isso, ou nos preparar para isso. E esse é o grande recado aí da ciência. O último relatório, né, do IPCC, que saiu agora, no segundo semestre, em agosto, ele confirmou tudo que vem se falando já, né, das ciências relacionadas ao clima. Então, nós estamos, os cenários de aumento de temperatura média aí de 1,5 graus vai ser alcançado muito rapidamente, e ele é o limite que está sendo indicado pela ciência para a gente não sofrer mais do que podemos suportar. Então, há um risco de existência, né? Essa é a questão. Às vezes, na COP26, falaram, vai ter... Como é que vai ser o futuro da humanidade? É importante até que tenha ações religiosas. Eu até pensei nesse campo também, porque o Papa fez o Laudato Si, os eclesiásticos também têm uma orientação, né? Os pentecostais, e todos eles também têm. Então, porque nós estamos num planeta finito e que pode acabar se a gente não cuidar dele. E nós estamos dentro dele, e é a cidade onde estamos concentrados. Né? Então, tem muitos desafios pós-pandemia, eu relacionei alguns, né? Esses que é exigência já dessa constatação do clima é que a gente precisa mudar. A cidade precisa ser mais resiliente e precisa ser menos vulnerável aos riscos climáticos. Mas para isso a gente precisa mudar o estilo de vida, de consumo, de como a gente trata o ambiente. Outra coisa que já falaram, né? Mas nós mudamos a economia. Entramos numa economia que 27% está entrando nela, que é o Zoom, e vai entrar ainda mais com a revolução 5G, e com isso mudou a cidade. Uma das mudanças da cidade é essa, né? A economia vai virar aqueles grandes escritórios, aquelas coisas todas vão acabar, ou pelo menos vão ser reduzidas. Então, tem consequências enormes para a maneira de construção, de produzir esses processos. Mas, aí mesmo nesse campo, a construção civil corre solta. Parece que nada está acontecendo. E ela está bombando, vamos dizer assim, num nível de crescimento assustador. E é reflexo assim, de investimentos mundiais, de todo um processo de financiarização das cidades que corre paralelo aí a toda a crise que a gente está vivendo do ponto de vista climático e também da pandemia. Parecia que não tinha pandemia nessa área, né? E a outra coisa é que a mobilidade, né? Que ela sustentou a situação de quem podia ficar em casa, a mobilidade urbana. Se não tivesse, não tinha entregadores, não tinha o pessoal da saúde indo para os hospitais, todos aqueles trabalhadores da saúde. Então, tem um papel enorme aí no nosso futuro. A gente precisa pensar como é que ela vai ficar. E ela provavelmente está em crise, né? Porque as pessoas não querem mais voltar ao transporte individual, que é exatamente o que todos vínhamos lutando para corrigir, né? Para reduzir as emissões de
de gases de efeito estufa, de queima de combustíveis fósseis, a gente tinha que usar mais o transporte de massa, a eletrificação e energias renováveis em nossas casas, e a gente não está fazendo isso, né? Então, tem uma grande mudança aí que a gente precisa fazer. Isso já estava no perfil da vida urbana avaliado aí pelos documentos oficiais, né? A ONU, o Habitat, em 2016, já falava que era fundamental redesenhar e rever como que os espaços públicos. E uma coisa que nasce fortemente aí, que é a desigualdade. Então, aí essa imagem aí do relatório especial aí do IPCC de 2018 mostra um pedaço aí do Rio de Janeiro, as duas cidades, né? Uma cidade que provavelmente viveu aí na economia do Zoom, e a outra cidade que não pode se isolar, que tem que trabalhar, e que foi a que sofreu os efeitos terríveis da pandemia, né? Aí tem alguns pensadores das cidades que falam, como é que a gente diagnostica isso? Porque algumas pessoas falaram, vamos fugir, né, do adensamento da cidade, vamos voltar para o campo. Mas será que é isso? É a cidade que é a culpada ou é a maneira que a gente se estrutura na cidade, numa cidade desigual e que exclui boa parte da sua população dos benefícios, das conquistas econômicas, sociais e dos serviços? Essa é uma pergunta que é feita. Mas essa coisa da densidade ficou meio que abandonada. Ela veio logo no começo da pandemia, mas a gente viu que, ao mesmo tempo que a cidade, então, todos é mais densa e pode trazer esse risco de adensamento, ao mesmo tempo, que elas são vulneráveis à pandemia, de alguma mas elas também têm pontos fortes para a gente alterar, né, em conjunto, para ela ser mais resiliente, para ela ser mais humana, mais inclusiva. Então, está um pouco na mão da humanidade, na mão da sociedade, corrigir isso. Alguns números são muito fortes, né? Eu trouxe alguns mapinhas aqui que mostram a desigualdade. Então, vocês veem aí nesse mapa, que é um mapa feito pelo Lab Cidades, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, desses distritos de São Paulo roxos, que são os distritos mais pobres e com mais favelas e mais situações de desigualdade, onde teve o maior número de mortos, né? Que são pelas cores aí, ou o maior número de pessoas afetadas pela pandemia. Pois um outro mapa aqui, a gente vê essa mesma situação que já estava em 2020, nas outras ondas, ela piorou, né? Em 2021. Então, você tem no mapa da direita ali, de novo, a Brasilândia, alguns distritos, né, como Cidade Ademar ou Sapopemba, tiveram muito mais mortos do que Consolação, os bairros nobres. Então, a desigualdade ficou assim, escancarada, né? Completamente revelada. Aqui na cidade, inclusive, tem uma grande polêmica. Queriam fazer a mudança toda do plano diretor no meio dessa situação, sem discutir com as pessoas que são as mais afetadas, que é nesse universo das periferias, das populações com mais carências, né, do ponto de vista desses aspectos. Até foi feito por uma frente de entidades, da qual eu até participo, uma agenda mínima para, em vez de parar tudo para discutir o plano diretor, tinha que ter uma agenda muito mais emergencial. Vou só citar um caso dessa agenda, por exemplo, parar de despejar pessoas, emoções, despejos de famílias por falta de condições de pagamento durante a pandemia. Aconteceu isso e houve despejos. Dentro disso, a gente tem até um dado que saiu a semana passada, retrasado, do IBGE, que aumentou a favelização em várias cidades brasileiras, Manaus, Belém, e em São Paulo, em média, cresceu 5% o adensamento da população nas favelas. Então, você tem aí uma situação também de empobrecimento e de pessoas que não conseguem manter o padrão de vida nessa desigualdade que é a vida urbana atual. Bom, então, alguns desafios estão aí, né? A gente precisa fortalecer os
os espaços públicos, os direitos das pessoas, conseguir criar maior inclusão, maior acessibilidade a transportes e aos benefícios aí da vida urbana. Então, trabalhar contra essa desigualdade, tentando quebrar essas situações. E também melhorar o acesso e a participação das pessoas mais vulneráveis para poder mudar a cidade, ressignificar o que é a cidade no futuro. Dentro disso, reduzir desigualdade, promover benefícios econômicos, sociais, é uma questão chave. A gente estudou muito áreas verdes, mas acho que não vai dar tempo aqui de falar mais profundamente, mas eu vou só dar uma pincelada, que as áreas verdes, que na questão aí ambiental, ficaram como uma coisa que a gente estudou muito, né? Porque fizeram pesquisas no IEA, com perguntas, e as pessoas, o que elas mais sentiam falta é de estar fora, de estar nas áreas verdes e de estar numa situação de não estar trancafiada. E isso reflete a importância que as áreas verdes têm para a socialização, para melhorar a saúde, o bem-estar, até a psicologia das pessoas. E elas trazem todos esses benefícios que estão aí, né, em serviços que o próprio ambiente traz para as cidades. Então, a gente já é um aspecto de desafio. Como fazer com que a cidade seja mais equânime do ponto de vista desta situação de desigualdade, inclusive no acesso às áreas verdes. Só para alguns dados, São Paulo, aqui é um mapinha da distribuição, onde está mais escuro, aí é onde temos mais a quantidade de áreas verdes por metro quadrado, por habitante, e nas mais brancas e claras e tem menos. Então, veja que é uma cidade que, aparentemente, ela tem, né, áreas verdes, até o número de 16,59 metros quadrados por habitante. Mas, se você for olhar, de fato, as pessoas não têm acesso a isso. Então, nós temos, tirando aqueles grandes áreas ao norte e ao sul, nós temos só 5% de metros quadrados por habitante quando a gente retira a Cantareira, a Serra do Mar, esses grandes ecossistemas que são fundamentais para o clima, para o meio ambiente, para a produção de água, para garantir o nosso futuro. Mas já não temos acesso a áreas verdes em relação a todos os habitantes de uma forma equânime, né? Então, fizemos esse estudo para chegar, eu vou passar mais rápido, de que precisa mudar, né? Então, tem que ampliar as áreas verdes na cidade, quebrar essa desigualdade em relação a áreas verdes. Agora mesmo foi criado aí o Parque Augusta, mas a gente não consegue criar parques na periferia. Então, mesmo com esforço de pressão social, se criou alguns parques, tem 10 novos aí projetados na cidade, mas muito dificilmente se consegue ampliar esse acesso às áreas verdes para toda a sociedade de uma forma mais igualitária. E, por fim, assim, para concluir, a gente tem que trabalhar para reverter aquela questão climática que eu contei no início. As cidades têm o potencial para enfrentar esses impactos, mas ela precisa ter consciência e se adaptar. Então, o que é se adaptar? É enfrentar as desigualdades e as áreas de risco que a gente já tem. A gente tem uma quantidade, só em São Paulo, de 450 áreas de escorregamento, tem mais ou menos 700 áreas de inundação. Então, nós temos uma situação muito crítica só no clima que é hoje. Mas com as previsões climáticas de secas muito mais prolongadas ou de chuvas intensas em curto espaço de tempo, isso tudo vai aumentar e vai se agravar. E nós temos que nos adaptar. Então, adaptar é fazer um planejamento antecipatório desses impactos, se preparar para isso. E você falou muito da mitigação, né, dos gases de efeito estufa. Esse é um dos aspectos, né, que é uma das formas de enfrentar a crise climática, que é global, é reduzir as emissões para reduzir aquela temperatura que pode nos levar a uma situação de extinção mesmo da Terra, né, do planeta. E
parece que quando estamos falando isso, parece que nós estamos falando num catastrofismo só. E não é. Ficou provado nesses relatórios todos, pelos dados do IPCC, e todas essas discussões agora que foram feitas na COP26, a urgência. Nós estamos em emergência climática e, infelizmente, não temos ainda consciência disso. Tem um plano aí, as cidades têm um plano, São Paulo tem um plano de ação climática, mas ele está ainda muito aquém das necessidades e das condições de enfrentar esse tamanho de desafio aí, né, que está expresso eu não tenho a quantidade exata, que parte da população está nessas áreas de risco, mas reflete também a mesma situação lá da pandemia, né? Os mais vulneráveis, os mais pobres estão nesses lugares. E se a gente quer rever a situação da cidade, da sociedade, e ter um futuro, a gente precisa pensar nisso. Então, vou parar por aqui e deixar para a nossa conversa na sequência. Tá bom? Muito obrigada, Ivan. As cidades nos trazem desafios aí grandes, né? De inclusão, de infraestrutura, de integração, né? Para que nós possamos também viver melhor, né? Obrigada. Vamos deixar aí para perguntas e debates aí posteriormente, tá? Vamos entrar aqui. Peraí. Celso. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Bom, agora é o seguinte, né? Você viu que os nossos companheiros de mesa aí já trouxeram algumas reflexões sobre esse contexto, né? Do que a pandemia proporcionou aí em diversos campos. E aí a gente falou já um pouquinho com o Ivan, né? Que as restrições de distanciamento, de isolamento social, o fechamento dos estabelecimentos, dos equipamentos de lazer também, né, durante um bom tempo da pandemia, que retornam agora, né, gradualmente, também causaram grandes impactos aí na nossa sociedade. Então, se você puder trazer um pouquinho dessas reflexões, né, sobre esses desafios, como é que ficou o lazer, o entretenimento dentro desse contexto, a gente bate uma bola depois. Pois é, obrigado, Helena, pelo convite, por estar aqui. Uma saudação especial ao Ivan, ao Marcelo, ao Fabrício Monteiro, que me fez o convite de estar aqui hoje com vocês. Quando a gente refere lazer e entretenimento, né, que é o meu eixo nessa conversa toda, eu realmente me sinto cada vez mais um privilegiado. Aliás, tenho falado isso para todos os colegas e eu tenho trabalhado no contexto da pandemia em duas áreas muito conexas em relação aos efeitos dessa pandemia. Como professor universitário, tenho dado minhas aulas e como jornalista tenho continuado com o espetáculo, né? O espetáculo não pode parar no sentido do lazer e entretenimento, mas em contextos muito específicos dentro de tudo que a gente falou aqui. Eu sou professor de uma faculdade particular, onde os alunos também são exceção por estarem podendo me ouvir. Imagino que na rede pública, não tenho certeza absoluta, que na rede pública os alunos não tiveram o mesmo andamento de suas aulas que os alunos da faculdade Casper Libero. Assim como as pessoas que assinam TV, no caso a TV onde eu trabalho, a ESPN, também tiveram uma continuidade do seu lazer, ou aqueles que podem maratonar séries, que foi um outro aspecto do lazer nesse momento que a gente viveu e ainda vive, somos exceção, né? Somos exceção em um país em que as pessoas mal têm o que comer e o que vestir. O número de pessoas que moram nas ruas aumentou muito, se distribuiu muito. Eu tenho aqui na esquina da minha casa, no bairro do Ipiranga, pessoas morando na rua. Avenida Paulista, basta você passar por ali, você vê pessoas morando na rua. Então, eu, sinceramente, me sinto até como uma velha música que falava isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Isso tudo acontecendo e a gente pensando aqui em perspectiva de lazer e entretenimento. Nós estamos num contexto em que a sobrevivência era o principal e eu confesso aqui que muitas vezes me questionei
a respeito da importância do que estava fazendo num momento como esse. Todo mundo pensando em sobreviver e eu falando de futebol. Por um outro lado, foi uma importante válvula de escape. E talvez isso tenha me ajudado a continuar. A importância que isso tem para as pessoas, ainda que para cada vez menos pessoas, no contexto do lazer e entretenimento, o esporte, e mais especificamente o futebol, que é a área onde eu milito, tem sido objeto de grandes debates a respeito do que a gente chama genericamente de elitização. Seja a mudança de público que hoje frequenta um estádio de futebol, ou seja a mudança de hábitos de consumo mesmo. O que eu quero dizer é que antigamente as pessoas tinham acesso a jogos de futebol sem ter que pagar pay-per-view, sem ter que ter uma boa internet, sem ter que ter uma série de exigências da vida moderna, sobre as quais os colegas já falaram aqui, mas que também se refletem no âmbito do lazer, de um lazer decente, de um lazer mínimo. O próprio esporte e o próprio futebol, que sempre foi considerado uma atividade acessível à população, está cada vez menos acessível. Nós estamos em 2021, eu e meu filho assistimos a uma final da Copa Libertadores da América, que é a grande competição de clubes da América do Sul. Assistimos no estádio do Pacaembu. Eu paguei R$50 por um ingresso e meu filho nada pagou, porque era menor, e no estádio municipal conseguimos isso. Qualquer torcedor do Palmeiras que queira assistir a final da Libertadores, que não acontece amanhã, mas no próximo sábado, terá que ir até Montevidéu, e um ingresso estava custando mais de R$1.000, proporcionalmente quase a passagem de avião para Montevidéu. Então, estamos falando de um mundo completamente diferente, num período de 9 anos, no contexto do lazer e entretenimento, né? É uma coisa absurda, é uma coisa para se parar para pensar, é uma troca de público. A gente entende que há uma grande mercantilização desse importante segmento da área do lazer e entretenimento, e que não é o único, né? Felizmente não é o único, mas aí a gente começa a tangenciar outros tipos de lazer e entretenimento que também deveriam ser muito mais acessíveis à população do que são. A gente está falando dos parques públicos, a gente está falando da recente privatização, e aí trazendo mais para o meu lado, a recente concessão do estádio do Pacaembu, que foi criado, concebido como algo público, e tudo que é público nesse país tem sido visto sob um prisma do prejuízo, né? Não, então o Pacaembu dá prejuízo, vamos privatizar o Pacaembu. Geralmente é a preço de banana, né? Para os mesmos se locupletarem. Só que há um esquecimento de que o Pacaembu não foi criado para dar lucro. O Pacaembu é um estádio municipal, é um próprio da municipalidade, ele devia gerar lazer para a população. Então, num sentido mais amplo, nós estamos esquecendo essas coisas, nos afastando, e isso é algo que, de fato, me preocupa. Do ponto de vista profissional, também tivemos uma dicotomia, uma divisão de sentimentos, né? Ao mesmo tempo em que o espetáculo não pode parar, nós, publicamente, pelo menos jornalistas mais conscientes, criticávamos qualquer tipo de abertura em plena pandemia, a própria realização dos jogos de futebol sem público, como o professor Marcelo lembrou, em relação aos profissionais de saúde, assim como só eram considerados profissionais de saúde enfermeiros e médicos, e se esquecia do recepcionista, do faxineiro. No caso do futebol também, quando se falava de volta do futebol, só se falava de 22 jogadores em campo, não se falava do roupeiro, do massagista, do porteiro do estádio. São todas pessoas que estavam tão expostas quanto, em determinado sentido, até mais. Eu imagino que o roupeiro e o massagista estejam até mais sujeitos à contaminação do que propriamente um ou outro jogador que suba lá para cabecear uma bola e volte para sua bolha. Isso quando esses jogadores de futebol tinham essa responsabilidade de se manter na bolha, né? Nós soubemos, não só no Brasil, mas no mundo afora, casos terríveis, inclusive a realização de uma Copa América no país, recebemos delegações, a pandemia estava no auge e o Brasil aceitou sediar uma Copa América, trouxe delegações de outros países, a delegação da Venezuela foi dizimada pela Covid, metade dos jogadores não atuou, isso tudo
num contexto em que a gente, inclusive a emissora onde eu trabalhava, num segundo momento, ela acertou a transmissão desses jogos e, felizmente, pela orientação jornalística que temos na casa, conseguimos separar esse joio desse trigo. Embora para o público fique uma coisa estranha, né? Vocês ficam falando aí que não tem que ter evento, mas estão transmitindo o evento. É aquela questão do nosso dever jornalístico, que também não pode parar, não pôde parar e não pode parar nunca, apesar da situação que a gente vive, ainda vive, né? Vivia, mas ainda vive. Fico pensando muito sobre a questão das soluções e inovações. No nosso caso específico, a solução foi fazer a vida continuar. Então, tivemos muitas mudanças, especificamente em relação a colocar um programa de televisão no ar. Eu uso essa estrutura de um pequeno estúdio que vocês estão vendo aqui, é a mesma. Acho que isso ajudou a diminuir certas exigências, eu consideraria até puristas do ponto de vista jornalístico, o jornalismo fechando até os olhos para as inovações tecnológicas que propiciam certas maneiras diferentes de se fazer jornalismo. O jornalismo era muito purista, né? Só queríamos trabalhar com pessoas no estúdio, e isso, num contexto mais amplo, custa dinheiro, custa tempo, custa locomoção. Talvez num contexto pós-pandêmico, não digo que nós não vamos mais fazer programas em estúdio, mas ser mais permissivo com coisas que os novos tempos sinalizam, até em termos de sustentabilidade. Por que não fazer um formato híbrido, algumas pessoas no estúdio e outras online, o que te permite até falar com pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, em outros países. O programa Resenha na ESPN chegou a entrevistar jogadores da Itália, jogadores da Argentina, jogadores que estão atuando na Europa, algo impensável em outros tempos. Então, a gente se permitiu algumas coisas que, num contexto mais amplo, refletem em outros assuntos que a gente colocou aqui, né? A sustentabilidade, essa economia mais racional de tempo, energia, transporte das pessoas, o bem-estar das pessoas, eu acho fundamental. Costumo fazer uma brincadeira que, se eu fosse político, a minha primeira mudança seria cortar uma cidade como São Paulo de metrô para todo lado. Corta de metrô, porque isso daí reflete muito na qualidade de vida das pessoas, né? Da maneira como as pessoas vivem. Um outro caminho seria também a gente voltar a pensar mais nas nossas aldeias, fazer as coisas mais simples, mais localizadas, e nesse sentido também do lazer e do entretenimento, até seria mais fácil a gente pensar numa ampliação do lazer e do entretenimento como uma visão um pouco mais social e não na contramão em que a gente vive hoje, né? Essa questão da privatização, de uma economia muito voltada para o individual e menos para o coletivo, ela também está cada vez mais presente na questão do lazer e entretenimento. Eu lembro o office boy que eu era com 16 anos e que, com muito sacrifício, com o meu salário de boy, comprava lá meu ingresso para jogo de futebol. Hoje isso é absolutamente impossível. E alguém vai dizer, não, mas tem os planos de fidelidade do torcedor, que você, na média, acaba pagando menos. Meu amigo, quem não tem dinheiro não pode fazer as coisas pela média. Um office boy como eu era, tinha aquele ingresso para aquele joguinho daquele fim de semana. E hoje, essas pessoas estão alijadas dessa opção de lazer, principalmente em áreas como a gente citou aí, áreas periféricas de uma cidade como São Paulo, ou mesmo num sentido mais macro, em cidades rincões do Brasil. É por isso que eu costumo dizer que na área do lazer e do entretenimento, o mais democrático dos veículos ainda é o rádio portátil, aquele que deve ter alguém trabalhando em algum rincão nesse momento e tem como ter contato com a mensagem, e sem necessitar de bandas largas, 5G, 4G, conexão, essas coisas tão malucas desse tempo que a gente vive. Então, eu acho que o caminho para a área do lazer e entretenimento
assim como para outras áreas que a gente está debatendo aqui, eu acho que o debate também vai ser muito rico nesse sentido, é uma volta, talvez não uma volta radical, tem gosto e tem gente para tudo, mas eu acho que principalmente a gente devia pensar na simplicidade, em hábitos mais simples, em coisas mais acessíveis, mais locais, mais próximas, porque muito do momento que a gente está vivendo, em relação tanto a vírus quanto em relação a mudanças climáticas, tem muito a ver com a megalomania do homem. Em qualquer área que a gente discutir aqui, o homem foi megalomaníaco demais, não se preocupou com a finitude, nem a finitude pessoal, que é uma outra coisa que também é uma outra ficha que caiu nesse momento para a gente, né? Todos nós começamos a nos preocupar um pouco mais com a finitude, com o tempo, com como eu invisto o meu tempo, o que eu estou fazendo aqui, por que estou fazendo isso, né? Mas também no sentido da finitude do planeta em que a gente vive. E aí nenhuma área escapa disso. Eu imagino que também, quando a gente fala de lazer, de entretenimento, de caminhos para as pessoas até se anestesiarem um pouco em relação a isso, esse é também um direito, né? Lazer e entretenimento não podem ser um luxo, não podem ser um privilégio, não deveriam ser um privilégio, até para o bem da saúde mental das pessoas e da própria sociedade. Importantes reflexões, né, Celso? Imagino que essa área, né, de lazer e entretenimento, mesmo que televisionado, mesmo que via rádio, né, durante a pandemia, ela deve ter servido, sim, como uma válvula de escape em muitos momentos para as pessoas que estavam, sim, com tensões, né, dentro das suas casas, dentro dos trabalhos, umas porque precisavam sair para trabalhar e, enfim, com medo, né, do trabalho, da exposição à doença, outros que ficaram em casa o tempo todo, né, convivendo com o trabalho, com a família, com os cachorros, enfim, com uma dinâmica completamente diferente, né, e tendo que se adaptar muito rapidamente. Então, às vezes, precisamos, né, é um direito, né, todos precisam deste momento de descanso, de lazer, de risada, enfim, e com essas várias restrições, eu imagino que deve ter sido muito importante aí essa válvula de escape, enfim, do entretenimento, mesmo que televisivo, mesmo que talvez não acessível a todos, né? Mas, assim, acho que foi um aspecto muito importante. Vou voltar aqui, então, nossos especialistas, né? Todos participem aqui da mesa, sejam bem-vindos de novo. Bom, pelo que a gente conversou, né, pelo que foi exposto aqui, a gente vê que uma coisa está conectada na outra, né? A gente trabalha muito para criar uma coisa que acaba reproduzindo, né, a sociedade que a gente vive de desigualdade, de distanciamento da natureza, de privilégios, né? Enfim, a gente tem trabalhado intensamente num conjunto, né, de sociedade e reproduzindo tudo isso o tempo todo, né? E com esse break que a gente deu, ou com essa, eu digo, uma parada, né? Deu tudo uma modificada, assim. Eu acredito que as reflexões nesses vários campos valham a pena, né? Para que a gente tente construir de forma diferente, né, a sociedade, tente caminhar num direcionamento diferente nesses vários aspectos que são interligados, né. Tem uma pergunta aqui específica para o professor Marcelo, que fala assim: qual a sua opinião sobre o trabalhador assalariado e o trabalhador empreendedor atual? Acho que você comentou um pouco sobre isso também. Não sei se você gostaria de falar mais. Tá, não, posso comentar brevemente. Acho que a questão, cada forma de vínculo com o trabalho tem seus problemas, né? Tem suas vantagens e seus problemas, né? Eu diria que o maior problema não é nem o trabalho assalariado, nem o empreendedor, porque essa é a minoria da população, infelizmente, atualmente. Acho que a grande questão do Brasil é o trabalho informal mesmo, né?
E aí eu acho que tem muita gente comparando o trabalho informal com o empreendedorismo, e não é a mesma coisa, né? Tem um sociólogo francês que eu julgo bem importante, que é o Robert Castel, que ele fala que existe uma categoria de individualismo que é o individualismo negativo, que você é obrigado a ser individualista, é obrigado a fazer tudo por conta própria, por falta de recurso, falta de rede, falta de qualificação, falta de apoio do Estado. E a maioria, uma boa parte das pessoas que estão na informalidade, elas estão por esta condição. Tem pessoas que escolheram estar na informalidade e estão nessa condição. E o que a gente pode fazer? Vamos acabar com a informalidade. A informalidade existe no mercado de trabalho brasileiro desde que existe mercado de trabalho no Brasil. Ela é parte constituinte. Eu penso, e a gente tem conversado muito sobre isso já há muito tempo, que, de verdade, o que é possível fazer? É muito mais garantir uma certa proteção social. O que é proteção social? A pessoa tem direito ao descanso, a pessoa tem direito a uma reserva quando parar de trabalhar, porque a informalidade tem essa questão, né? Ou mesmo quem trabalha por conta própria, né? Então você não pode parar, você não pode tirar férias, você não pode... Só para dar um exemplo bem pitoresco, eu tive alguns alunos que eles foram ver como é que era o trabalho nos botecos, né? Ao redor aqui de São Paulo, e aí tem uma cena bem interessante com relação a isso. Eram duas meninas, elas entraram num boteco, numa região periférica aqui de São Paulo, e perguntaram para o dono do boteco como é que era a vida dele, e perguntaram das férias, né? E a hora que elas perguntam das férias, grita alguém lá do fundo, que o boteco era na frente da casa da pessoa, a esposa dele, dizendo: que férias? Faz 30 anos que a gente não sai daqui, né? Então, um pouco, por que não sai? Por conta das condições, etc., né? Então, há de se pensar tudo isso. O trabalho formal tem suas questões, o empreendedorismo é um caminho para uma parte da população, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Não tenho nada contra o empreendedorismo, mas ele é um discurso que está sendo dito para todos, e não é para todos. A pessoa, para ser empreendedora, ela precisa de recurso, precisa de suporte, seja pessoal, seja de Estado, ou seja privado, né? E a questão da informalidade, que a maioria das pessoas que estão trabalhando no Brasil estão na informalidade, é a questão que, para mim, é a mais importante, deveria ser tratada com muito carinho. Pois é. Precisamos de novos conceitos, né? Nós precisamos tratar de forma diferente a realidade, né? Porque a nossa estrutura já não atende, né? Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que está direcionado para todos. Será que falta muito para que os brasileiros tenham garantido os direitos da nossa Constituição, como saúde, alimentação, educação, trabalho, moradia, esporte, lazer? Não sei quem gostaria de comentar. Eu comentaria que ele nem imagina o quanto falta. Eu sinceramente fico muito pouco à vontade, porque tem a chamada questão do lugar de fala, né? Lugar de fala. E eu realmente sou um privilegiado, em todos os sentidos. Inclusive no sentido da crítica. Todos os veículos onde trabalhei, excepcionalmente, isso é muito raro na questão do esporte. Vocês em algum momento na vida, devem ter visto debates esportivos. E a coisa é muito superficial, né? É muito difícil você conseguir fazer um discurso que vá além do chamado campo e bola no esporte. E é muito difícil na academia, que é minha outra área de atuação, você conseguir respeito em relação a isso. Então, nesse sentido do lugar de fala, eu não me sinto à vontade, embora não seja a pessoa mais privilegiada do mundo, mas dentro do contexto brasileiro sou. Eu fiz escola pública, eu só paguei a minha faculdade porque não teve jeito. E quando eu tive meus 3 filhos, sempre comento com minha mulher, né? Eu falei, minha mulher também fez escola pública e nem faculdade pagou, porque ela fez a USP, fez a ECA. E eu sempre comento com a Patrícia, eu falo, puxa vida, essa questão, nós quando éramos crianças, nossos pais jamais pensaram em nos colocar numa escola particular. E nós, em relação aos nossos filhos, jamais pensamos em não colocá-los. Então, esse é um país que você tem que garantir tudo por fora. A sua segurança você tem que pagar por fora, a sua saúde você tem que pagar por fora, a sua aposentadoria você tem que pagar por fora, quando você é um privilegiado que pode pagar por fora. Então, realmente, nós estamos muito longe. A desigualdade é o principal problema desse nosso país.
E na minha área de atuação, fiquei até desconfortável quando a gente até comentou aqui, a Helena falou, né? A gente até foi um bálsamo para as pessoas nesse momento, mas até isso foi usado politicamente do avesso. Né? Até esse argumento de que o futebol não podia parar, de que o lazer não podia parar, foi usado pelas forças que eu chamo, particularmente, isso é uma coisa que eu estou chamando para mim, pelas forças do mal. Então, acho que isso é muito, muito claro. E em relação aos direitos das pessoas, me dá a impressão de que a gente está com saudade de algumas coisas que seriam até um retrocesso, né, do ponto de vista político, mas saudade do varguismo em relação a alguns direitos mínimos garantidos, sabe? Saudade da vida que o meu avô, que era um operário, levou, e pelo menos tinha uma casa. Ele não tinha que ficar trocando o celular toda hora, que nem nós temos, mas morreu deixando uma casa sendo torneiro de madeira, que é uma profissão que acabou. E do ponto de vista da profissão, eu acho muito importante também, do ponto de vista psíquico, né, da saúde mental das pessoas. O homem só é feliz com o seu trabalho. A verdade é essa. Ou, pelo menos, não só com o seu trabalho, mas quando ele é realizado com o seu trabalho, ele está muito mais próximo da felicidade. E é isso que me preocupa também nessa questão anterior sobre o empreendedorismo. Empreendedorismo deveria ser uma opção, não o único caminho para todo mundo. Me lembra também a questão da meritocracia, né? Que, em tese, todo mundo pode chegar, mas é um pau de sebo. É complicado. A gente precisa rever isso. Os professores estão até mais habilitados nesse tipo de assunto do que eu. Bom, só, eu acho que a questão da educação talvez seja um pilar muito importante. Eu até vi umas pesquisas dos jovens. Parece que aumentou a percepção dos jovens de que ele estudar e conseguir, pelo caminho do estudo e da educação, ser um ponto, uma forma de melhorar e de conseguir escolher caminhos melhores na vida. Então, acho que essa democratização do acesso à educação, isso é fundamental dos direitos que estão lá na nossa Constituição. O outro que a gente teve, que se não tivesse, a gente teria tido uma situação muito pior, é a saúde, né? O SUS foi vital nessa situação onde todos, né, têm acesso à vacina, acesso embora com graus diferentes de dificuldade, é uma situação muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. O maior país do mundo não tem um sistema de saúde pública. Então, aqui a gente descobriu na pandemia aquela importância que o Estado tem e que provê de ajudar a construir alguma coisa básica para todos. Mas nem em todas as áreas isso é muito compreendido. Eu até acabei de ouvir isso na área de transportes, porque o transporte parece que está em completa crise, né? Complementando aqueles desafios lá. O metrô não tem como pagar, porque as pessoas abandonaram e querem voltar ao carro. E todo o sistema de transporte é baseado no trabalhador pagar. E tem uma rediscussão disso, né? Algumas áreas dessas, habitação, transportes, educação, são direitos que precisavam estar mais equacionados, né? Para a gente poder garantir um futuro melhor para todos. Eu acho que na questão aí da educação e do emprego, está bem relacionado, porque aí, se for uma escolha, ser empreendedor, ser economia criativa, ok, porque aí mas precisa ter essas opções todas. E não é por meritocracia, não, é porque criar uma condição básica que todos possam crescer. Acho que o professor Marcelo caiu. Bom, gente, infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente precisa já chegar aí à finalização da nossa sessão. Só voltou. O Marcelo voltou. Vamos lá. Opa! Bem-vindo. Então, assim, eu estava dizendo aqui, Marcelo, que o nosso tempo está curto. A gente precisa já chegar aí ao encaminhamento para a finalização aí da nossa sessão. Então, eu pediria aqui para cada um de vocês, se quiserem deixar umas últimas palavras, né, para o nosso público em relação a tudo que a gente conversou. Por favor, quem quiser começar, pode ir.
Não, pode ser na ordem, então eu falei primeiro. Eu só Tá bom. eu diria uma frase assim que é importante, né? Não acreditar nas saídas individuais. Acho que a pandemia nos mostrou, nos vários aspectos, né, que coletivamente a gente consegue resolver problemas, individualmente apenas uma pequeníssima parcela da população consegue resolvê-los. E quando a gente age coletivamente, a gente contribui não só conosco, com as nossas questões, mas também contribui com as demais pessoas, né? Esse senso comunitário, se possível, para mim, seria o melhor legado, se é que a gente pode falar em legado, não gosto de falar nisso, porque a pandemia não pode ser considerada uma experiência que deixa algum legado, mas eu pensaria um pouco nisso mesmo, né, da questão do senso comunitário. Eu concordo e acrescento. Acho que além desse, eu acho que é a questão da ciência mesmo, que é o tema desse encontro, né? Acreditar no esforço da ciência para a gente poder conduzir o passo seguinte das nossas vidas. Se a gente não acreditasse, a gente não conseguia ter enfrentado a pandemia, se não tivesse a ciência. Se não tiver a ciência, a gente não vai conseguir sobreviver às mudanças climáticas e construir um amanhã melhor. Então, recuperar o papel aí fundamental da ciência e contra esse negacionismo que nega todo o conhecimento existente, né, na construção que é o nosso mundo atual. Sem dúvida, tudo passa pelo conhecimento, né? Em todas as áreas passa pelo conhecimento e pelo coletivo. Infelizmente, eu milito em uma área em que o individualismo está cada vez mais em alta. É o individualismo dos clubes de futebol que não querem formar uma liga, é o individualismo do torcedor que acha que se ele tem o dinheiro para o ingresso, azar de quem não tem o dinheiro para o ingresso, é o individualismo do cara que tem o pay-per-view e não está muito preocupado se as pessoas não podem assistir o jogo, é o individualismo, inclusive, das áreas de lazer, pessoal mesmo, das novas gerações, de crianças que queiram, por exemplo, praticar esporte. A gente vive num país em que o esporte é visto como um fim em si, não como um meio. Inclusive nós da mídia também temos culpa disso, porque cada vez que vamos fazer entrevistas no COB, nós ficamos perguntando se aquele plano vai dar quantas medalhas em Olimpíada, em vez da gente perguntar quantos cidadãos vai formar, né? Eu enxergo o esporte, que é o meio que eu milito, o futebol, principalmente pela força e o apelo popular que tem no Brasil, como um meio, não como um fim. E um meio para se atingir isso que a gente está falando aqui, que é um objetivo coletivo, mas que só pode ser alcançado a partir de reflexões individuais. Espero um dia tenhamos também nessa área, como nas outras, o produto dessas reflexões individuais que levem a um bem maior coletivo. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada também ao público que nos assiste. Também acredito no coletivo, também acredito que possamos refletir, né, e possamos construir uma sociedade diferente, um futuro diferente para todos nós, né, baseado na ciência, baseado na cooperação, no coletivo, enfim, que seja justo, né, para todos, né. Muito obrigada e agradeço de coração mesmo a presença de vocês e espero poder vê-los, né, em outras oportunidades. Então, um abraço a todos e prazer aí aos nossos colegas que participaram. Celso Obrigada. Obrigado, foi um prazer, professores. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Até logo.